JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. O meu convidado de hoje é Ricardo Almendra. Ele é fundador e CEO da RBR Asset, uma gestora de real estate que tem 10 bilhões e 800 milhões de reais sob gestão. Almendra, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Prazer todo meu, Ralph. Muito legal estar aqui com vocês. Vamos começar pelo começo. Como surgiu a RBR Asset? Legal. A RBR surgiu em 2014. A minha história anterior à RBR era uma história ligada ao mundo de investimento financeiro. Eu fui sócio pequeno da Hedging Grifo. Né? Uma história super bacana do mercado, talvez a primeira... Tem várias gestoras que surgiram da Hedging Grifo. Muitos amigos que empreenderam depois. E eu lá vi uma série de gestoras independentes nascer. E tive muito aprendizado, principalmente alocando nessas gestoras. Eu estava na ponta de um alocador de recurso em gestoras. E aí, passado quase 15 anos lá, a gente vendeu a companhia para o Credit Suisse. O final da venda foi em dezembro de 2011. E eu achei que eu tinha uma boa ideia do que fazia uma gestora dar certo, né? Eu tinha uma vontade grande de mudar um pouco a carreira, de me desenvolver intelectualmente e me especializar em investimento imobiliário. Por quê? Porque eu via que o brasileiro amava investir em imóveis, mas fazia isso quase sempre de uma maneira muito pouco profissional. E foi aí a ideia de juntar o meu conhecimento do que é uma gestora de recurso, o que faz uma gestora performar bem, como você alinha o interesse dos sócios de uma gestora. Entre sair do Credit Suisse Hedging Grifo e montar a RBR, eu tinha ainda 3 anos de não competição com o Credit Suisse. Eu fiquei 3 anos como sócio e CEO de uma incorporadora de tamanho médio-grande aqui de São Paulo. Eles queriam muito um profissional que fosse de mercado de capitais para profissionalizar a incorporadora. Eu fiz esse movimento, foram 3 anos de muito aprendizado para mim sair para montar a RBR junto com o Guilherme Bueno Neto, que é meu sócio, fundador. Hoje nós somos 60 pessoas, 10,8 bi sob gestão, atuação no Brasil e nos Estados Unidos, diferentes segmentos, 18 sócios, então tenho muito orgulho aí dessa história que foram esses 10 anos de RBR. Almendra, então me conta rapidamente que depois a gente entra em detalhes, assim, que áreas vocês estão atuando hoje? Legal. A gente atua em 4 áreas no Brasil. Eu penso que a RBR tem 3 negócios. Um negócio é Imobiliário Brasil, que é a nossa grande maioria, tem 9 bilhões e meio de reais, mais ou menos, nisso. Um outro negócio é Imobiliário Estados Unidos, onde a gente tem aproximadamente 1 bilhão de reais. E um outro negócio, um terceiro, que é mais recente, tem 2 anos, um negócio ainda nascendo, é nossa atuação na área de infraestrutura, que tem aproximadamente 200, 300 milhões de reais. Então são esses 3 negócios. Falando dos principais, Imobiliário Brasil, a gente tem uma área que é de desenvolvimento, então a gente compra terrenos, participa do projeto de desenvolvimento imobiliário, especialmente em São Paulo, capital. Mas a gente é majoritariamente residencial, com atuação também em desenvolvimento logístico e prédios de escritório. São mais de 50 terrenos que a gente já participou do desenvolvimento, quase sempre com um sócio incorporador junto no negócio. Tá? A gente tem uma área de renda, onde a gente compra o tijolo performado, né? Aí sem risco de construção. Galpões, escritórios e shoppings. A gente tem uma área de crédito, hoje até é a nossa maior área. A gente tem mais de 3 bilhões de reais nisso, são 4 fundos, 150 operações, 50 devedores diferentes, onde a gente atua majoritariamente também em São Paulo, mas não exclusivamente. Um retorno médio aí de 300, 400 bips de spread. Nunca a gente teve um default, já teve algumas... Sim. Já teve suor, mas não teve default. E a 4ª área de Brasil é a área que a gente chama hoje de multi-estratégia. Ela nasceu com o nome de FOF, de Fund of Funds, né? Fundo de fundos. Sim. Mas hoje a gente chama de multi-estratégia. É nosso olhar para tudo que é imobiliário listado em bolsa.
tá? Ativos líquidos. Então, majoritariamente os fundos imobiliários, que é hoje uma classe de ativo que cresceu muito, fundos de papel, fundos de tijolo, né? E ações de empresas imobiliárias listadas em bolsa também. Vocês investem em ações também? A gente investe, tem alguns mandatos que têm essa possibilidade. Uma posição nossa que a gente gosta muito, por exemplo, é a Allos, a empresa de shoppings. Center, isso. Então são essas 4 áreas de Brasil. De Estados Unidos, a gente atua com um mandato específico de retrofit de prédios residenciais em Nova York. Já são mais de 50 prédios que a gente comprou, são prédios pequenos, de 10 a 30 apartamentos, aqueles prédios bem característicos de Nova York, com alguns com aquela escadinha por fora, muitos de tijolinho. E a gente também tem já 1 ano atuação na área de crédito lá fora. Então, fazendo o que a gente faz aqui, empréstimos pontes e financiamento à obra, esse é o principal foco lá fora. Então, a RBR vai para um caminho lá fora, igual a gente trilhou aqui, de passo a passo e abrindo todos os segmentos que a gente tem aqui de atuação. Renda, desenvolvimento, crédito. Então, a gente vai, aos pouquinhos, montando isso lá fora. Infraestrutura, a gente atua, por enquanto, em crédito, oferecendo crédito para o setor. E a gente sai agora, no primeiro e segundo tri do ano que vem, com 2 fundos aí de equity, onde a gente vai se associar a uma companhia e atuar no equity de projetos de infraestrutura, 2 segmentos diferentes. Tá legal. A gente vai entrar em detalhes em algumas dessas áreas que você comentou, mas antes a gente vai dar uma rápida parada para ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. JHSF, líder no segmento de alta renda, atuando internacionalmente com a excelência dos hotéis e restaurantes Fasano. Os shoppings mais exclusivos, flagships internacionais, o único aeroporto executivo internacional do Brasil e empreendimentos imobiliários únicos. JHSF, excelência em alta renda reconhecida internacionalmente. Estamos de volta com Café com o Investidor. Eu converso com Ricardo Almendra. Ele é fundador e CEO da RBR Asset. Almendra, a gente está vivendo aqui no Brasil um cenário em que os juros estão subindo. Eles começaram o ano de 2024 em queda e agora estão numa trajetória de subir, e muita gente fala que vai para 13%, vai voltar aquele patamar bem alto que estava anteriormente. E para quem atua no mercado de real estate, juro alto não é muito bom. Então, eu queria saber de você, como que está o mercado hoje com o juro subindo? Infelizmente, o juro voltou a subir, né? A gente teve um suspiro ali de vento a favor no primeiro tri, como você comentou, e logo depois voltou à realidade do Brasil, que é um país de juro alto, né? O Brasil é um país, eu brinco que é o país da renda fixa, né? Até por isso a gente tem uma área de crédito. Desde o início eu sempre pensei nisso, falei, olha, na hora que o Brasil tiver difícil de captar dinheiro, provavelmente o juro vai estar alto, a gente vai ter uma área de renda fixa que vai sempre ser uma área provavelmente que a gente vai conseguir crescer. Porque o Brasil é um país de dinheiro escasso, né? E oferecer crédito para o setor vai sempre ser uma alternativa interessante. Como é que está hoje? Está um momento muito difícil de captar dinheiro e um momento muito bom para se investir, na minha opinião. E é sempre esse paradoxo que a gente vive nas gestoras, né? Por que está bom para investir? Hoje a gente tem, quando o mercado está escasso em capital, como eu comentei, é um momento onde o teu dinheiro vale mais. Então, se você vai negociar um terreno, você tem condições comerciais melhores, porque não tem tanto dinheiro sobrando. Se você vai emprestar dinheiro, você também tem condição de estruturar uma operação com mais garantia e possivelmente com mais spread, né? Então, costuma ser um momento... Nos Estados Unidos não é diferente, né? O juro lá é um juro alto, começou a cair, mas tende a continuar um juro alto, relativamente alto, por um pouco mais de tempo, agora com a eleição do Trump e toda a perspectiva de um mundo um pouco mais inflacionário pela política que ele deve ter. Lá fora também é um momento muito bom de se investir, né? Com juros altos, com menos acesso a crédito lá fora, você tem mais oportunidades de investimento, tanto em equity como em crédito lá fora também. Então, a gente tem essa característica na RBR, normalmente,
de ter essa cabeça contracíclica, né? A gente tem conseguido negociar terrenos na área de desenvolvimento numa condição que a gente não conseguiria há 2, 3 anos atrás, né? Nosso olhar hoje para desenvolvimento está menos em correr o risco do equity puro, onde a gente compra o terreno junto com o incorporador e corre todos os riscos juntos. Hoje a gente tem feito mais investimento, por exemplo, em permuta ou o equity preferencial, o retorno preferencial, onde o nosso capital ele é sênior ao capital do incorporador, né? Primeiro vai o dinheiro do banco, do plano empresário, que é pago, o crédito que alavancou o projeto, depois vem o nosso capital, depois é o dinheiro do incorporador. A gente tem conseguido fazer negócios com retorno estimado de IPCA mais 15, com nível de risco bem menor do que a gente fez no passado, onde a gente entrava no equity puro. Tá. Né? Quando a gente entra no equity puro, você corre todos os riscos dos custos de construção, por exemplo. Você corre todos os riscos do tempo de aprovação de um projeto. São os 2 grandes riscos que você tem no mercado de desenvolvimento no Brasil. Tempo para aprovar e custo de construção. A gente tem tentado sair. Um momento de juro alto faz com que a gente consiga originar mais negócios nessa linha. Mas, Almendra, se é bom para investir, é bom para quem tem dinheiro, para quem tem recursos. Vocês estavam capitalizados nesse momento? A gente tem hoje em dia vários fundos que eles são capital perpétuo, né? Eles são listados em bolsa por prazo indeterminado. Isso, naturalmente, já deixa a gente com um bolso que a gente sempre pode girar o portfólio e fazer novos investimentos. Especialmente hoje, nesse braço de fundos listados, na área de multi-estratégia, a gente está com o nosso maior nível de caixa que a gente já teve. Quanto que é? A gente tem mais de 200 milhões de reais de caixa hoje, caminhando para 300 milhões de reais com alguns desinvestimentos que vão acontecer. Então, isso num portfólio de 2 bilhões de reais. Só 10% aproximadamente. 10 caminhando para 15%. E a gente hoje não está com nenhuma pressa de botar esse dinheiro no jogo, porque o juro ele está alto, ele vai subir mais e ele tende a continuar alto por um tempo um pouquinho maior. Isso na parte do que tange os fundos imobiliários listados, especialmente aqueles fundos de tijolo, né? Então a gente está esperando um pouquinho para colocar esse caixa nesse mercado. Por outro lado, tem fundos de crédito, fundos de papel, especialmente aqueles que têm uma indexação maior à inflação e não ao CDI, à Selic, estão muito descontados. Então hoje você compra um bom portfólio de papel, de crédito, de CRIs, com bom risco, fundos da RBR, fundos do Quineia, por exemplo, que você compra hoje a uma taxa implícita de retorno dessa carteira de IPCA mais 10, com liquidez, porque esses fundos negociam alguns bons milhões por dia. Então aqui sim a gente está com bolso e entrando estrategicamente nesses fundos. A gente acabou de iniciar a captação de um novo fundo, que é a esteira desses fundos nossos de desenvolvimento. Esse fundo que vai focar mais em permuta, equity preferencial. O primeiro closing dele foi 200 milhões de reais também. Então, isso focado muito com investidores private, ultra high net worth individuals. A gente está no processo de captação desse fundo. Acabamos de levantar os primeiros 200 milhões. Deve ser um fundo que deve ter os seus 400, 500 milhões. Então, depois de 10 anos, Ralph, assim, felizmente, a gente consegue levantar capital mesmo em momentos de juro alto. E isso eu acho que é uma vantagem grande que a gente conseguiu fruto do trabalho aí da história. Isso que eu queria te perguntar. Você falou que é um momento bom de investir, ruim para captar. Mas você teve uma captação boa em 2024. Me fala um pouco mais sobre isso. A gente conseguiu captar 2,1 bi de reais. Foi um ano próximo do que tinha sido o nosso melhor ano até então. Foi por volta de 2 bi. Acho que é fruto de muito trabalho. É fruto de uma plataforma, uma grade de produto com várias alternativas diferentes e fruto de uma empresa que não tem só um olhar para a distribuição. Então, por exemplo, eu não tenho só o varejo que eu dependo de uma oferta pública, de um fundo imobiliário listado em bolsa. Muitas das nossas captações são
quase como club deals. Então a gente captou um fundo no começo do ano, por exemplo, que é um fundo para desenvolver 2 projetos de galpões em localizações extremamente nobres de São Paulo. Um em Guarulhos e o outro em São Bernardo do Campo. No raio 30 de São Paulo, mercado que a gente gosta, vacância baixa, compramos 2 terrenos já aprovados, com taxa interna de retorno esperada de 25% ao ano. Para negócios desse tipo, sempre tem capital, com maior ou menor escala, nos anos de juro alto, um pouco menor, sim, em anos de juro baixo, com um pouco mais de disponibilidade. Então a gente conseguiu captações nessa linha. Conseguimos também uma captação recente, o Neofeed até deu uma notícia falando, a gente comprou o prédio onde fica o Paride, restaurante do Grupo Fasano, aqui na Rua Amauri, edifício Metropolitan, e o edifício que fica de costas para ele, com a entrada pela Jerônimo da Veiga. São 2 prédios boutique, com uma história super resiliente de locação, e mesmo no momento de crise já, não só no Brasil, mas um ambiente no mundo trazendo uma série de dúvidas, a gente conseguiu fazer o IPO desse fundo, que virou nosso fundo de escritórios troféus, né? Então acho que eu brinquei com você, eu falei, acho que a gente fez um milagre, né? Porque realmente não era um ambiente mais propício para uma captação como essa. Foi uma captação já com juro subindo. Juro já subindo, o juro começou a subir no meio dela, mas eu acho que a resiliência do prédio, o fato de ser um ativo troféu, a gente mostrou, por exemplo, o investidor que carregou esse portfólio que a gente comprou durante 14 anos, porque esses prédios pertenciam a um outro fundo, teve um retorno de IPCA mais 12 no período. Então é um retorno muito substancial e, convenhamos, de 2010 a 2024 não faltaram crises. Né? Não faltam crises no Brasil em qualquer período. Você está falando desse fundo de 450 milhões de reais que você captou faz pouco tempo, que é para investir em edifícios corporativos aqui na Faria Lima? Esse é o fundo de ativos troféus. A gente vai investir exclusivamente na Faria Lima, ou muito próximo dela. Assim, quando eu olho o desenvolvimento do mercado de escritórios em 10 anos, por exemplo, você vai ter a Faria Lima se expandindo um pouco, por exemplo, para esse eixo Faria Lima Rebouças, né? Então, mas eu acho que isso ainda toma alguns anos. Tem muito prédio bacana ficando pronto por ali, prédios menores, mas prédios muito simpáticos. Então, acho que o mercado de escritório vai estar sempre... esse fundo vai ser para atuar na Faria Lima e, eventualmente, no seu entorno. Então, você já fez 2 aquisições nesse fundo? Esses dois edifícios. E a ideia é fazer quantos negócios? Eu não tenho uma meta pré-definida. Está diretamente ligada à originação de bons negócios. Não são centenas de prédios que são objeto de investimento. Eu acho que é para fazer 1 ou 2 aquisições por ano, é um bom número. E prédio corporativo. O mercado corporativo voltou? O mercado corporativo é uma loucura no Brasil. Ele vive... Eu brinco que a gente tem 2 Brasis, né? O Brasil da Faria Lima, onde esse mercado voltou com tudo, né? O aluguel pré-pandemia era R$150 o metro, hoje você escuta falar de prédios chegando a 400. A média dos bons prédios é entre 300 e 350, eu diria 200, quase 300 até 350. Então, esse é um mercado, vacância quase zero, né? Pouca oferta futura, porque você não tem terreno disponível nem CEPAC, né, suficiente. Do outro lado, você tem uma região como a Chácara Santo Antônio ou a região da Chucre Zaidan, ali próximo ao Shopping Morumbi, onde você tem alta vacância. O preço de um escritório lá hoje é o mesmo preço, aproximadamente, de 10 anos atrás. Eu diria de 12 anos atrás. Você falava por volta de R$100 o metro, um bom prédio, naquela região, hoje você continua falando em R$100 o metro. Olha que loucura, né? Então esses são os 2 Brasis. Quando eu olho para frente, eu acho que definitivamente o pior momento do mercado de escritórios ficou para trás. Ele voltou com toda a força na Faria Lima e ele já passou o pior momento dessas outras regiões, mas eu não aposto nisso. Não é um segmento... um prédio de escritório, por melhor que ele seja, mesmo que seja um AAA, numa localização que não é a Faria Lima ou a Redondeza, não é algo que a gente está apostando. Depende muito de um Brasil que vai bem.
E esse é algo que a gente tem tentado evitar um pouco no RBR. A gente tem tentado ficar um pouco mais protegido, fazer investimentos que se protegem mais de um Brasil, que é um Brasil com vários percalços. Esse fundo que está investindo aqui em lajes corporativas na Faria Lima foi um IPO, não? Foi o IPO, foi o segundo maior IPO de tijolo do ano. O ano teve alguns follow-ons muito grandes, né? Alguns fundos de shopping, um fundo de escritório conseguiu fazer follow-ons. IPOs de tijolo não foram tantos, a gente conseguiu fazer o segundo maior do ano. E se deve ao fato de ser prédios aqui na região da Faria Lima? Você acredita? Eu acho que é... O fato de ser esses ativos, como você estava dizendo, que são bastante procurados hoje? Sem dúvida. Sem dúvida, se deve ao fato, na minha opinião, de ser um fundo que comprou ativos troféus, como eu comentei, muito resilientes à crise. Né? Então, deu para mostrar que mesmo durante a pandemia, onde você tinha uma enorme discussão para onde ia o mercado de escritórios, esses prédios não só não ficaram vagos, como eles aumentaram o preço. Almendra, você também captou agora, acho que 180 milhões de reais num novo fundo, não? Um fundo chamado RBR Flagship, que eu comentei que é a continuidade desses nossos fundos de desenvolvimento imobiliário. Nós temos 7 fundos de desenvolvimento no nosso portfólio. Todos os fundos até hoje foram fundos temáticos. Um fundo de desenvolvimento residencial, um logístico, um comercial. E a gente percebeu, inclusive pela rapidez que o Brasil vai bem e volta a ficar em crise, que essa flexibilidade no mandato nos traria uma possibilidade de gerar muito mais retorno para o cotista. Então pega, por exemplo, o que era o mercado de galpões pré-pandemia. Era um mercado de vacância relativamente alta, um mercado de 25% de vacância. Hoje é um mercado de menos de 10% de vacância. Né? E o Brasil, não é que o Brasil cresceu muito nesse período. O mercado de escritórios estava em 15% de vacância, caminhando para todo mundo achando que esse mercado ia para baixo de 10% de vacância, e depois ele voltou para 30%. Então você tem diferenças muito grandes entre um segmento e outro. E poder ter essa flexibilidade para a gente é importante. O flagship vai nessa linha. E a grande adaptação, aprendizado que a gente teve nesses 10 anos, também tem muito a ver com a gente atuar lá fora. Quando você olha lá fora, você vê a estrutura de capital de um projeto, você tem normalmente o dinheiro do incorporador, o dinheiro do crédito sênior, que é o bancão que emprestou, né? O plano empresário vai aqui do Brasil. Você tem uma dívida chamada mezanina, o mezanino, e você tem o retorno preferencial. Então sênior, mezanino, retorno preferencial, equity preferencial e o dinheiro do incorporador. Então você tem todas essas diferentes níveis de risco e retorno dentro de uma estrutura de capital de um projeto imobiliário. E a gente resolveu trazer muito aqui para o Brasil esse conceito, quer dizer, isso já muita gente fazia, a gente começou a fazer mais forte recentemente, de atuar fazendo o desenvolvimento com esse olhar mais protegido do equity preferencial e da permuta ou da dívida com um kicker no sucesso das vendas, algo que tira a gente principalmente dos 2 grandes riscos que eu te comentei num projeto imobiliário, que é o risco do custo de construção e o risco do prazo de aprovação. O custo de construção no Brasil subiu, no mundo subiu, no Brasil subiu ainda mais. Né? Um galpão, você gastava R$ 1.200 o metro quadrado por área locável, e hoje você gasta R$ 2.200 o metro quadrado. Esse número pode variar um pouco, depende da terraplenagem, o quanto que vai custar, mas esses são os grandes números. Né? Um apartamento residencial hoje de altíssimo padrão custa 10, 12 mil reais o metro quadrado na área privativa. Esse número era 6, 7, 8 mil reais o metro antes. Né? Você falou, Almendra, dos investimentos internacionais, você tem uma posição nos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão vivendo um momento diferente do Brasil. Enquanto a gente está subindo os juros, lá os juros começaram a cair. Qual que é a perspectiva para você do mercado americano? Ralf, a perspectiva é muito boa. A questão é que com a entrada do Trump e uma prováveis políticas econômicas que deixam a inflação mais resiliente, a inflação talvez um pouco mais alta com as tarifas que ele pretende implementar,
Com isso, o juro tende a cair de maneira mais lenta. Então, o juro fica mais alto por mais tempo lá, mesmo num ciclo já de início de queda. Isso faz com que provavelmente a gente estique um pouquinho mais a temporada muito boa para aquisição. Ruim para captar dinheiro, mas boa para investir. A gente está fazendo uma captação do nosso quarto fundo lá fora. O timing é muito bom. Você tem um universo muito grande, por exemplo, de dívida lastreada em imóveis vencendo nos próximos 3, 4 anos lá. Toda vez que a dívida vai vencer, é uma super oportunidade de compra para você. Dificilmente o proprietário do imóvel vai conseguir se refinanciar nas condições que ele desejaria. Então surge uma oportunidade de comprar por um preço muito bom. A gente tem vivenciado isso. A safra de prédios que a gente comprou de meados de 2022, início 23 até hoje, é a melhor safra que a gente já comprou. São 10 ativos, 10 prédios, com retorno esperado hoje de 16% ao ano em dólar, falando de retrofits. Vocês compram um prédio, faz o retrofit, aluga e depois vende. Essa é a tese. Essa é a tese. É uma tese simples, porque eu não tenho nenhum risco grande de aprovação de projeto ou custo de obra. Normalmente a gente gasta 10% do valor total do investimento é o que vai para efetivamente custo de reforma. Então é uma reforma mais não de infraestrutura, correndo pouco risco de engenharia. A gente tem um retorno que normalmente é comum você falar lá fora, um retorno de 15%, 20% ao ano. É comum você pode ver com projetos de desenvolvimento, do zero, né? Onde você corre outro risco. O ciclo é mais longo. Lá fora a gente está correndo menos risco, um ciclo mais curto, provavelmente. E aí, eu acho que investir agora e pensar em vender esse prédio daqui a 3, 4, 5 anos, muito provavelmente é um momento com a curva de juros um pouco mais baixo e um momento melhor para vender do que hoje. O momento de juro alto é um momento ruim para vender os ativos, né? Você falou que está captando nos Estados Unidos. É o quarto fundo, de que valor que é? A gente vai captar 100 milhões de dólares. Mas já está captando? O primeiro closing agora é um fundo offshore e a gente faz o primeiro closing agora e vão ter outras oportunidades do investidor entrar entre agora até maio do ano que vem. E a ideia é a mesma tese? Idêntica. Para quantos prédios? Por volta de 10 a 15 ativos. É o que a gente mira. Você está falando aí em cada negócio que vai ser algo entre 5 e 10 milhões de dólares. Para cada, isso de equity, né? Você sempre tem alguma alavancagem. Os prédios que a gente costuma comprar são prédios que giram entre 15 e 20 milhões de dólares o valor total do prédio. Tá? Então, a gente alavanca normalmente de 50% a 60% da aquisição. Tá? E sempre em Nova York ou vocês vão para outras cidades? Até hoje, sempre em Nova York. Não tem planos Tem planos de atuar, né, no Nordeste dos Estados Unidos. Então, poder ir até Washington, poder ir até Boston, mas de maneira ainda minoritária. O core do fundo, a estratégia core, é continuar investindo em Nova York, cidade onde a gente nunca imaginei que isso pudesse acontecer na rapidez que aconteceu. Quer dizer, a gente escolheu um nicho de atuação onde não tem muito investidor, não tem nenhum investidor institucional grande. O Blackstone não está lá atuando, comprando prédios de 20 milhões de dólares. E isso vale para qualquer outro grande gestor. E os nossos concorrentes normalmente são dinheiro de pessoa física. Você não tem dezenas, centenas de pessoas físicas, profissionais de investimento imobiliário, querendo tanto comprar esses ativos. Então a gente escolheu isso de maneira muito bem, assim, muito racional, falando, aqui o nosso dinheiro faz a diferença. Então, em 6 anos, que é desde quando a gente fez a primeira aquisição lá, hoje a gente virou um player relevante desse segmento específico, desse nicho de atuação em Nova York. Foram, como eu te falei, 55 prédios adquiridos em 6 anos. Já venderam? A gente já vendeu 14, com um retorno médio por volta de 20% ao ano dos prédios que a gente já vendeu. E, em média, quanto tempo vocês ficam com... Por volta de 4 anos. Esse é o prazo que, quando a gente compra, a modelagem que a gente imagina é comprar, reformar, alugar e vender em 4 anos. Tem alguns prédios que a gente acabou vendendo mais rápido, porque tem um mercado muito mais líquido e você tem
sempre alguém... É impressionante, sempre tem alguém querendo comprar. E a questão é preço. No preço, tem muito ativo hoje que a gente não quer vender porque o preço não é bom. Mas é um mercado que sempre tem preço. É impressionante. Você bota o teu ativo à venda, você vai receber oferta. A gente botou alguns ativos nossos à venda semana passada, a gente teve 74 NDAs assinados de gente interessada em ver o prédio. Se vai dar negócio ou não? Possivelmente não, porque o juro ainda está alto e as propostas que vêm, muitas delas não nos atraem. Mas esse é o nível de liquidez que o mercado tem. Almendra, vamos falar rapidamente sobre o Brasil também. Juros subindo. Qual que é a perspectiva que você está vendo para o mercado de real estate em 2025? Eu vejo uma perspectiva de um mercado um pouco menos ativo do que foi nos últimos anos. O mercado de desenvolvimento, de um modo geral, foi um mercado que veio bem nos últimos anos. Né? Depois, eu digo esse ano passado, depois das empresas aprendendo a lidar com esse custo de construção, que foi uma paulada para todas as empresas, as vendas vieram bem, custo de construção mais estabilizado, e isso acho que as empresas vieram no nível bom de crescimento. Eu acho que 2000 é natural, com o nível de juros que a gente vai de 13, a curva de juros hoje mostra chegando em 14, acho improvável que a gente continue nesse nível de atividade que a gente veio, então acho que deve arrefecer um pouco. E aí o mercado imobiliário, crédito fica ainda mais escasso, né? Você vai ver pessoa física pegando empréstimo no nível mais alto, isso diminui a velocidade de vendas também. Quando a gente pensa em escritórios, eu acho que a gente, como eu te falei, atingiu o fundo do poço e eu acho que a gente tem aí já uma recuperação visível em vários mercados. Galpão é um mercado que vem muito forte, eu acho que vai continuar forte, só tem que tomar cuidado com oferta e demanda. Imóvel é uma commodity, como se fosse. Você tem que sempre olhar oferta e demanda. Então, algumas regiões você pode ter um excesso de oferta, eu tomaria cuidado com isso. Acho que atividades assim, de shopping, que é algo também real estate, não é real estate puro, depende muito da economia. Eu esperaria crescimento de vendas também um pouco menor. Mas a indústria de shopping no Brasil, especialmente das empresas listadas, eu acho que é um exemplo de administração profissional bem feito. São empresas muito sólidas, com ativos que têm diferenciais muito grandes. Então, não vejo nenhum problema na indústria de shopping, vejo também um crescimento um pouco menor. Um pouco isso, assim, Ralf. Não sei se eu passei aí por galpões, né, por algumas coisas diferentes. Você captou 2 bilhões e 100 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Você acredita que consegue repetir isso em 2025? Acredito que sim. Acho que é o cenário um pouco mais desafiador, como a gente comentou antes. A gente teve um primeiro trimestre bastante positivo aqui para o Brasil, né? O juro ainda estava caindo, você tinha uma vontade natural do investidor em discutir investimento alternativo à renda fixa, né? Então, acho um ano mais desafiador, mas a gente tem diferentes alternativas, né? Como fui comentando aqui um pouco, tem um segmento que eu não comentei, mas que a gente está super animado, que é fazer investimentos em alguns segmentos de infraestrutura. Explica melhor, o que é esse investimento? A gente está olhando... É investir em infraestrutura mesmo? A gente tá saneamento? Exatamente. A gente tem uma área liderada por um sócio, que a gente trouxe há 2 anos, agora vem um segundo sócio, Rafael é o que veio há 2 anos, Sérgio acabou de entrar. Temos 2 sócios nisso, uma equipe embaixo. A gente já tem um fundo de crédito que a gente financia projetos de infraestrutura com um olhar muito parecido com o que a gente faz em crédito. Não é o crédito, claro que o balanço da companhia que a gente está emprestando importa, mas mais até do que o balanço importa a qualidade desse projeto e as garantias que a gente vai ter. Então é muito com a cabeça de um project finance que a gente atua em crédito de infraestrutura hoje, e tem 2 projetos 2 fundos que a gente deve começar no primeiro tri do ano que vem, um ligado ao segmento de iluminação pública, que não vi ainda nenhum gestor atuando nesse segmento, e o outro é de rodovias, que esse sim tem bastante gente atuando. A gente também escolheu um nicho bem específico para participar de algumas... Mas para financiar, não para comprar equity. Esses 2 que eu estou comentando é para comprar equity. Para comprar equity, então atuação nova nossa. Então a gente, além do crédito em infraestrutura, a gente começa também a atuar
no equity de alguns segmentos. Aí você vai ampliando a tua base de oferta de produtos que você tem na gestora. Então, com essa amplitude, Estados Unidos, infraestrutura e real estate Brasil, eu acho possível sim a gente atingir os 2 bilhões de reais, como você comentou. Acho que é um desafio, mas a gente trabalha para isso. Almendra, a gente está chegando ao final e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Então me diz um investimento que você se arrepende. Ralf, a gente tem um investimento que a gente fez num fundo nosso, que é um edifício corporativo, próximo ali a Marginal Pinheiros, esse eixo Faria Lima Rebouças, mas do outro lado da ponte, ali onde fica a ponte Eusébio Matoso, né? A gente concentrou um fundo nosso, 40% da alocação do nosso fundo nesse ativo. O ativo é belíssimo, é um AAA asset, ele está quase inteiro alugado, mas ele demorou 2 anos a mais para alugar do que a gente imaginava. Eu não me arrependo de ter comprado o ativo, eu me arrependo do nível de concentração que nós colocamos no portfólio com esse ativo. A gente, quando a gente investiu, a expectativa era que logo na sequência a gente ia fazer uma nova oferta. E aí, naturalmente, esse ativo ia ser diluído. Essa oferta não veio, a curva de juros mudou, o juro começou a subir. E aí é um investimento que eu me arrependo pelo nível de concentração. A lição aí é que você não vai mais atingir esse nível de concentração. Não vou atingir esse nível de concentração, exceto se for um ativo numa localização absolutamente prime. Né? O meu fundo que eu comentei aqui, o Top Offices, que a gente falou bastante, ele é um fundo que nasceu com 2 ativos. Então é um fundo ainda muito concentrado, mas eu estou na melhor região de escritórios da América Latina. É diferente daquela aposta que era o desenvolvimento daquela região. Então nunca mais num nível de concentração numa região ainda em desenvolvimento. Almendra, e o contrário, um investimento que você se orgulha? Ralf, eu tenho muito orgulho das plataformas, das esteiras de investimento que eu falei do segmento. Então, menos um investimento específico, mas a gente investiu em 50 projetos, 50 terrenos residenciais com retorno médio de 30% ao ano. Isso é um processo, né? A gente investiu em 150 operações de crédito com retorno médio de 300, 400 bips de spread para a NTNB ou para o CDI. Pô, isso é um processo que a gente origina, estrutura, aloca e monitora as operações de crédito. Tem uma inteligência grande nesse processo. Na área de fundos listados, a gente já faz isso há 9 anos. O retorno médio em 9 anos é IPCA mais 11. Um time liderado pelo Bruno Nardo, um sócio meu. Então isso é um processo também que a gente foi melhorando ao longo do tempo. Então eu tenho muito orgulho desses menos de um investimento em si, como são segmentos muito distintos, e mais desses processos que a gente criou. E Almendra, qual é o seu livro de cabeceira? Eu gosto muito, tem muito a ver com o que me inspirou para montar a RBR, um livro do Jim Collins, chamado Built to Last, ou Feitas para Durar. Eu acho que ensina muito sobre o que faz algumas companhias terem sucesso no longo prazo. E eu, como sou investidor e sou empresário, né, CEO da gestora, me motivou muito a tomar, inclusive, algumas decisões ao longo dos anos aí para acho que ajudaram a RBR a dar certo. E um hobby? Tênis, eu jogo tênis. Eu adoro tênis desde os 6 anos de idade. O esporte é uma parte importante aí da vida. Joga com frequência? Com frequência. O físico tá ficando mais difícil, mas jogo com frequência, sim. Jogo toda semana, participo de alguns campeonatos. É um trabalho... O esporte ensina muito, né? E é bem interessante. E o tênis é um esporte que você joga sozinho. Você tem um desafio, você mental com a sua enorme, cabeça, né, ali, gigante. E é muito gostoso, muito gostoso. Almendra, e para finalizar, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual é a sua frase? Eu gosto muito de uma frase que fala que nada resiste ao trabalho. Para mim, traz uma série de outras coisas junto com essa frase. Resiliência. Sem resiliência, você não atinge definitivamente nenhum dos objetivos difíceis que você tem na vida. Eu gosto muito de falar na RBR
de uma postura que eu chamo de inconformismo saudável. É você não aceitar de maneira imediata quando alguma coisa não sai da maneira como você esperava, ou quando você não recebe um não. Né? Você tem que atuar em cima daquilo de uma maneira colaborativa, saudável, né? sem dar murro em ponta de faca. Mas esse inconformismo, para mim, está diretamente ligado a esse mantra que é nada resiste ao trabalho. Acho que sem isso o sucesso não chega. Almendra, muito obrigado. Prazer aqui de recebê-lo no Café com o Investidor. Obrigado, parabéns vocês pelo trabalho, viu? Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Ricardo Almendra. Ele é sócio e CEO da RBR Asset. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou no nosso site no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcasts, siga o nosso programa e espalhe a palavra. Obrigado e até o próximo episódio.